Hoje é quarta-feira, gente, dia 1º de setembro. Lembrando que a semana que vem nós já estaremos presencial, hein, turminha? Olha, tô doida pra ver vocês aqui, todo mundo nessa... Não é todo mundo, né? A gente sabe que não vai ser todo mundo, né? Mas a Pro tá ansiosa aguardando vocês. Então, vamos lá? Nós vamos começar com história. Na página 205, 206, 207, 208, 209. Certo, turminha? Lembrando que hoje tem aula online, nós vamos fazer nossa aulinha online. A Pro vai explicar certinho na aulinha online pra vocês, tá? A Pro vai pedir pra vocês lerem o texto, aí a Pro vai explicar parágrafo por parágrafo, certo? Então a Pro vai dar uma explicação por cima hoje, tá? Aqui gravando, mas a aula online já sabe como é que é. A mineração. A exploração de minérios acompanhou a história da humanidade desde os primórdios. Na pré-história, seu uso era limitado ao sílex. Você vai falar, Pro, que é isso? E ao scherter, rochas pontiagudas que serviam para fazer armas e acender o fogo, gente. Na antiguidade, bem antiga, lá na antiguidade, com a prática da metalúrgica, usavam o cobre aquecido a altas temperaturas com o estanho para fazer o bronze, que era usado em ferramentas e armas. Os povos hititas, que viviam na atual Turquia, já conheciam o uso do ferro, que também era aquecido para forjar armas. A prata também era explorada na Grécia em galerias a céu aberto e em poços. Os fenícios exploravam pratas em minas na região da Espanha, assim como o sal também era extraído em regiões da atual Áustria. Em geral, gente, na antiguidade, essas explorações eram lentas e exigiam muito trabalho. Alguns desses metais, como a prata, ouro ou bronze, foram usados como moedas de troca em alguns reinos. Bom, aqui nós temos alguns tipos de minério, né? Minério de ferro, sílex, o sal e a prata. Nossa, mas tão diferente, né, de como a gente vê hoje. Porque todos esses minérios, eles precisam ser lapidados, né, até se transformar, né, realmente numa joia bonita. Então tem que ser lapidado, aquela joia, para transformar-se numa joia rara e bonita. Quais foram as consequências da retirada desses minérios para a natureza, gente? Dependendo de como eram feitas as extrações de minério ou o uso da agricultura, elas geravam consequências, né? O desflorestamento o que pode causar? Desequilíbrio no meio ambiente, a extinção de algumas espécies de animais, a erosão do solo, já que as florestas protegem o solo da ação das chuvas e dos rios, além de manter o clima e a umidade do ar em equilíbrio. Vocês já viram algumas reportagens onde passam que lá na região norte, lá, que está sendo muito, tem minas, né, os mineradores, como que fica o solo e a região depois da extração desses minérios, né, do ouro lá que a gente vê que ficam assim destruído o local, né, que é retirado esses minérios, né. Já passou várias reportagens no Fantástico, no Globo Repórter, sobre esse assunto. Migrações e relações comerciais. Desde o início, a espécie humana migrou por diversas regiões do planeta, tá, gente? Ocupando diversas áreas com climas e vegetações e fauna distintas. No entanto, as migrações nunca pararam de acontecer. Mesmo com a sedentarização, os seres humanos mantinham relações com outros povos para realizarem trocas e dominarem alguns territórios. A Pro já explicou isso. Migrações na antiguidade. Durante esses dois períodos da história, muitos deslocamentos de pessoas aconteceram e os motivos eram muito variados. Os hebreus, em geral, pastores, migraram em grandes famílias de Canaã para o Egito devido à seca. Segundo relatos bíblicos, né,
que podem ser usados como fontes históricas desse povo, retornaram depois de muitos anos para a terra natal. Os gregos e fenícios de suas regiões montanhosas, para colonizarem outras regiões no Mediterrâneo devido à falta de terras férteis, esses mesmos fenícios também praticavam o comércio, vendendo e comprando produtos agrícolas, artesanal e escravos. Como você já sabe, o comércio, gente, de escravos na antiguidade era muito comum naquela época. Diversos povos tiveram escravos, mas as suas origens variavam muito, pois eles traziam escravos do Oriente, do Norte da África e mesmo da Europa. Lembre-se que escravos na antiguidade não eram só negros não, tá, gente? Eram brancos também, tá? Quando Roma ainda era um pequeno reino, mantinha um comércio com esses povos, né, que colonizaram várias áreas do mar Mediterrâneo. Conforme os ataques e as pressões contra a expansão do povo romano ia acontecendo, estes reagiam com guerras defensivas que acabavam tendo como resultado a conquista de territórios e domínio de outros povos. Vocês vão falar, pô, mas o que significa colonização? O que é colonização? É um grupo de pessoas de uma região que vai até outra região, habitada ou não, para povoá-la, ou seja, para explorar seus recursos naturais ou humanos. Durante a colonização, é muito comum ocorrerem trocas culturais entre os povos que estão interagindo. Colonizador é quem pratica colonização. Colonizado é quem é dominado pelo colonizador. Lembrando que o Brasil, os portugueses, né, chegaram até o Brasil, né, Pedro Álvares Cabral, né, e quem foi o colonizador, né, e quem que foi dominado pelo colonizador? Os índios que aqui estavam, né, naquela época, quando o Brasil foi descoberto. Vamos observe agora nesse mapa do o comércio e o deslocamento populacional durante o domínio dos povos gregos e fenícios. A Pro vai pegar a apostila aqui, porque ela vai ler as perguntas aqui, ou para vocês olharem o mapa aqui, certo? Para ficar mais fácil pra gente. Deixa eu ficar desse lado, para ficar mais fácil para vocês observarem o mapa. Bom, aqui nós temos a África, o mar Mediterrâneo, os povos fenícios, tá? Tem os fenícios gregos, certo? Gregos e fenícios, tá? Então, várias população. Aqui nós temos a legenda aqui, principais metrópoles gregas, principais colônias gregas, eixos da expansão grega, povoamento grego, área de influência fenícia, que é o alaranjado aqui, né, gente? O verdinho são os povoamento grego. Aqui são os tipos de materiais que eram explorados nesse lugar. Papiro, papel, né? Tecidos, o ouro, prata, cobre, marfim, trigo, madeira e escravos. Marfim, lembrando que é aquela tromba, né? Tromba não, perdão. Aquele dente do elefante, né? Que é marfim, tá? Não é tromba não, desculpa aí. Que tipo... Aí vem a primeira perguntinha. Que tipo de produtos os fenícios possuíam? Aqui, gente, olhando aqui, os povos fenícios, nós temos lá, madeira, tá? Tecidos, madeira, tecidos e olha aqui, o cobre, tá? Então, esses três produtos que eles possuíam. 2. Quais produtos vinham do norte da África, próximo ao rio Nilo? Então, nós vamos ver aqui aonde, já para eu colocar a apostila aqui, que a Pro não enxerga direito, né? Nós vamos ver próximo ao rio Nilo, tá, gente? Próximo ao rio Nilo, qual que eram aqui, o rio Nilo aqui, qual que era? Papiro, tá? E o trigo, papiro e trigo, certo? Como é o nome do mar onde ocorreu o maior número de colônias e relações comerciais? Qual é o nome do mar aqui, gente, onde ocorreu aqui? Tá aqui no mapa o nome do mar, gente, não vou falar, tá aqui na cara, tá? Vamos passando, aqui são as perguntinhas que a Pro fez. Vamos lá? Assim como os gregos e os fenícios, os romanos expandiram muito seu território, dominando
grandes áreas da Europa continental, no norte da África e do Oriente, difundindo sua cultura e suas leis sobre os povos dominados. Gente, tal dominação sobre um território tão vasto acabou por ter consequências para diversos povos. Um desses casos foi a expulsão dos hebreus, de Jerusalém. Os romanos destruíram Jerusalém e provocaram a segunda diáspora em 70 depois de Cristo. Nesse momento, os judeus foram dispersos para a Ásia Menor, África e regiões da Europa. Você vai falar, mas o que é diáspora? E provocaram diáspora, gente, que significa dispersão de povos, geralmente de maneira forçada, que pode acontecer por motivos religiosos ou políticos, que hoje ainda acontecem, tá, gente? Lá, a primeira diáspora do povo judeu ocorreu em conflito com o Império Babilônico, quando os judeus foram dispersos e deportados para a Mesopotâmia. Então, que situação, né? No entanto, as maiores formas de deslocamento populacional durante o Império Romano foram resultantes do tráfico de escravos. Olhando esse mapa aí, na legenda, nós temos o trigo, vinho, azeite, pescado fresco, cerâmica, vidro, lã, madeira, mármore, cavalo, escravos, ouro, prata e ferro. Gente, então o que houve mais aí que eles falam foi o tráfico, de escravos. Você pode ver que escravos, olha como tem, gente, aqui. Você olhar, o que mais tem é o tráfico de escravos, né? Certo, gente? Ao observar o mapa lá da página 108 que a gente estudou, é possível a gente perceber que mais do que gregos e fenícios, os romanos também tinham uma rede muito extensa de comércio, gente, espalhada pelos 3 continentes. O império abrangia toda a área colorida do mapa e mantinha contato com diversos povos que já habitavam ali, tá? Nessas regiões. Muitos escravos foram trazidos para os domínios do império pelo norte da África, norte da Europa e os territórios da atual Rússia. No entanto, gente, esse império, assim como muitos, teve muitos momentos de crise. Tudo dependia do quê? Do trabalho de escravos. E com o fim das invasões, a quantidade de escravos que aconteceu diminuiu. E o império passou o quê? Por problemas de abastecimento de alimentos. Faltou o quê? Os escravos para o trabalho, né? Durante o século III, nas fronteiras ao norte da Europa, algumas tribos de povos vizinhos passaram a invadir as terras romanas. E esses povos, gente, eram pressionados por outros em busca de regiões melhores para o cultivo e de climas mais amenos. Dessa forma, o que aconteceu? O império passou a ser constantemente invadido por migrações de povos que eles chamavam de bárbaros, mas que eram diferentes tipos de origem germânica. A partir de 476 depois de Cristo, o Império Romano entrou em total declínio e passou a ser ocupado por quem? Pelos povos germânicos, que dominavam diferentes regiões lá da Europa e do norte da África. Nos anos seguintes, as migrações desses povos continuavam acontecendo, formando e desmanchando diversos reinos. Durante esse período, os romanos e alguns povos germânicos tinham se convertido ao cristianismo, que mesmo como uma religião, fez com que padres fossem para diferentes regiões catequizar aqueles que não eram cristãos. O que eram povos bárbaros? Eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano. É um termo usado para designar aquele que não é civilizado, certo? Bom, gente, por hoje é só. Tchau, até segunda-feira!